pastor, não sei se você acompanha a internet, que tá tendo bastante avistamento, né? Sim. Tudo que é lugar aí, você tá vendo avistamento, depois quando começou a guerra aí. Você acredita, assim, em vidas em outros lugares? Acredito. Que tenha... Tá Acredito. cheio aí de... Os irmãozinhos? Ó, tudo que Deus faz em cima de propósito. Ok? Tudo que Deus faz em cima de propósito. Heiléu Ben Shahar, Heiléu, o nome hebraico do anjo da queda, né, que na tradução para o latim traduziu-se como Lúcifer. Ok? Então, esse anjo da queda, o Heiléu, ele tinha uma função. Ele não era músico, nem maestro de orquestra. Ok? Ok. Então eu já estou desconstruindo uma ideia que foi construída ao longo do tempo, onde as pessoas pegam ele como a duas batutas, né? Regendo uma orquestra. Não. A função dele era sacerdócio. E a função dele era estabelecer templos pela vastidão do universo. Tá. Agora, qual o propósito divino de estabelecer templos pelo universo se não tem vida? Eu falo pra galera, pastor, eu falo, pô, se Deus fez tudo isso e só tem nós aqui, é um desperdício de espaço, Né? né? Lembrando que a ciência já prova sobre o multiverso, né? É. A Bíblia fala disso, então não precisava a gente ir muito longe. A Bíblia já cita isso. Agora, por que criar algo tão grande se só aqui? Agora, é claro que o planeta Terra tem um propósito. Tem um propósito específico. Mas existem. Como esses seres que eu disse que foram criados todos, né? São muitos. A Bíblia vai falar que uma terça parte caiu, mas 2/3 permaneceu dentro do propósito. E estão trabalhando em toda a região do universo. Ok? O problema é que a gente olha para eles como anjos, com a ideia religiosa. A gente não olha para ele como nações, como tribos. A gente não olha para ele como raça. Ok? De diversas dimensões. Oi, toda a sua experiência, pastor, até hoje, já pregou aí bastante tempo aí, né? Se acontece de aparece uma nave, cada canto aí do mundo, tal lugar, né? Brasil, Estados Unidos, Japão. O que você acha que vai acontecer, no geral, na sua experiência? Tipo, aparece um negócio que assim, não tem como falar assim, que não existe. Todo mundo viu. Ok. Eu acredito que tem que primeiro haver um preparo. Eu acho que isso já está acontecendo. Está acontecendo isso, um preparo, para que não haja um pânico generalizado. Eu acredito que se isso acontecesse, geraria um pânico. Yeah. Esse é o primeiro ponto. Né? Vamos falar em termos de arrebatamento da igreja, você já deve ter escutado esse Sim, termo. arrebatamento. Dá até medo de ler aquilo. Ok? Arrebatamento da igreja. Beleza. As trombetas que vão tocar, enfim. A gente já viu aviões que quebram a barreira do espaço-tempo, né, da velocidade, e você tem um barulho que ele emite. Imagina que uma nave grande o suficiente para arrebatar um número de pessoas sejam evoluídas o suficiente para isso. Okay? Eu estou falando com termos aqui totalmente diferentes do que eu falaria dentro de uma igreja. Não, tranquilo. Assim, para que as pessoas, a audiência, entenda. Okay? Imagina que uma nave preparada para receber aí centenas, se não milhões de pessoas, ela descesse uma certa velocidade. E esse estouro vai fazer um barulhão, né? Né? Ok? Seria a trombetas do arrebatamento. Okay? As nuvens com X tantos megatons, ok? Cantado em vários versos e poesias. Né? Então, eu imagino dessa forma. Ok? Até porque existem relatos bíblicos disto acontecendo. Você pega Elias, por exemplo. Elias foi recebido no céu a partir de um redemoinho. Vamos ao desenho de novo? Quem separa Eliseu de Elias é uma carruagem de fogo. Ok? Para um período onde eles não têm parâmetro. Certo. Então, o profeta que foi a visão ocular, ele diz lá, é uma carruagem de fogo. Separou nós dois.
e Elias foi tomado ao céu num redemoinho. Imagina uma abdução. As imagens que são ditas sobre a abdução, aquele flash de luz, Flash, né? aquele foco de... Ok? Não foi só com ele. Mas vamos ao caso dele especificamente. Quando Elias é tomado ao céu, Eliseu passa o Jordão e encontra 50 profetas. Quando ele encontra esses 50 profetas, que eram alunos da escola de Elias, esses moços disseram para ele assim: deixa a gente procurar nas montanhas da região. Deixa a gente procurar, por exemplo, nas montanhas onde de outras vezes já esteve. Pode ser que o Espírito tenha tomado para alguma das montanhas da região. Ou seja, não é algo que aconteceu uma única vez. Era algo que era frequente. Então tinha muito avistamento. De seres. De naves. A própria Bíblia vai falar em vários lugares que Deus montou um querubim e voou. Ó, que legal. Voou sobre as asas do vento. Há um texto bíblico que diz que os carros de Deus são 20 milhões. Aliás, 20 bilhões. Imagina isso. Caramba. Quando que ele dá lá uma ordem, uma equação numérica, matemática. Quando você faz essa equação, você tem 20 bilhões de carros de Deus. Para quê? Que carros são esses? Vamos pensar. Igual o trenó do Papai Noel, que é puxado por rena. Trenó do Papai Noel. Eu não consigo fazer essa assimilação. Trenó do Papai Noel é boa. Concorda? É. Tudo bem que o profeta registrou o que ele viu como uma carruagem de fogo. É o que... No entendimento dele da época. Na época. É. Agora, essa carruagem de fogo, você quando vai ver você tem ali o lançamento de um foguete, por exemplo, e você tem fogo. Tem fogo. Okay? Então, diversas naves, aí vou falar do contexto não dos registros ufológicos. Tá. Eu vou falar do contexto hollywoodiano, dos filmes. Diversas naves, no impulsos de suas turbinas, emitem fogo. Agora, para uma época que não tem parâmetro, o profeta disse o que ele achou que seria. Então, eu olho para esses detalhes e enxergo naturalmente essas naves. As naves. Olha que o Enoque ele foi abduzido, né? Sim. Sim. A história dele. E interessante que o livro de Enoque ele não entrou no canon. Isso. Okay? Ele é considerado um apócrifo. Só que ele é considerado um apócrifo que os textos canônicos citam. Você tem, por exemplo, Judas, que era irmão do Senhor, Judas, irmão de Jesus, que ele, na epístola de Judas, aquela epístola de capítulo único antes do Apocalipse, ele vai registrar, olha, dele também profetizou o Enoque, o sétimo depois de Adão. E aí quando você vê o que ele fala, que Enoque disse, quando você vai ler o livro de Enoque, está lá. Ele não falou algo que ele pensou de outro lugar. Ele leu o livro, se pautou pelo livro e entrou no canon. Tem Como vários, refuta né, o livro? que não entraram, né? Tem vários que não entraram. E tem uns que se perderam. Tem uns que pode ser encontrado ainda. Ah, entendi. Porque, veja bem, Daniel diz assim, ó. Daniel, em um determinado momento, isso é até interessante para quem é estudioso e gosta desses detalhes. Daniel diz assim, que o ser que estava falando com ele disse, escreve tudo, sela o livro porque não é para agora, é para muito tempo depois. Então, tudo foi escrito. Mas vai ser revelado no tempo certo. E eu acredito que assim como aconteceu com Daniel, aconteceu com todos. Porque não faria sentido Deus falar para um escritor, sendo que foram cerca de 39 escritores que escreveram em um período de tempo de cerca de 1.600 anos, e nunca se conheceram. Se eu convidar você para escrever um livro, a gente tem que, no mínimo, sentar para conversar sobre as partes do livro. Ok? E nós temos que ter mais ou menos a mesma ideia e afinidade. Então, por exemplo, se você é médico, eu pelo menos tenho que ser enfermeiro para entender o que você está dizendo. Ok? 39 pessoas, algumas nunca se conheceram, ok? De diferentes segmentos. Um era pastor de ovelha, um era escravo,
um era rei, um era poeta, okay? De diversos segmentos, 39 pessoas, o espaço de tempo de 1.600 anos entre elas, escreveram um livro que começa, tem meio e tem fim. Como que você explica isso? Difícil, hein? Quer dizer que a obra do acaso? É. Impossível. Tem que ter uma mente superior por trás dessa escrita. Okay? Então, se eu tirar da Bíblia hoje, tudo que tange a religiosidade, que eu creio e que eu frequento, se eu tirar daqui todo o dogma, se eu tirar daqui toda a homilia, se eu tirar daqui tudo que está diretamente ligado à prática da minha fé, ainda assim vai sobrar aqui dentro pelo menos 5.000 anos de sabedoria armazenada. Aí você olha para a Bíblia e assim, ó, tem vários escritores, eu poderia citar um que é muito conhecido no meio das magias, que é o Eliphas Levi, ok? Em Dogmas e Ritual da Alta Magia, ele chama a Bíblia de o livro maior. E às vezes a gente fica muito na superficialidade. Sim. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.